Fábio, uma coisa que eu quero saber é o seguinte: a telenovela ainda é um assunto relevante, é um assunto que vale a pena comentar? Ou as pessoas se deixam levar pelos canais de streaming, assistindo qualquer tipo de produto? Com a mudança de hábito que tem acontecido, principalmente com uma geração mais moça, né, tem muito isso. Isso em parte é falácia, mas também tem o seu ponto de verdade, né? Uma geração mais moça que não se criou com aquele hábito da TV aberta, de horários fixos, como a minha. A minha já sim, mas quem veio depois de mim já nem tanto. E com a facilidade de se ver os conteúdos, não só na hora que você quer, mas sem estar preso a um sofá, enfim, a uma televisão convencional, isso dispersou um pouco o público que se reunia para ver a telenovela. Ao mesmo tempo, ainda é muita gente, né? Então você tem uma grande relevância, inclusive porque as pessoas falam muito mal de novela de um modo geral, querendo que ela volte a ser boa como antes para reunir as pessoas. Então é um pouco paradoxal, mas sim, é um assunto que permanece relevante. Mas o que hoje atrai a pessoa para assistir a telenovela convencional? A história, o elenco ou o lugar onde ela vai assistir? O que atrai a telenovela convencional, e principalmente para quem vê da forma convencional, é a comodidade de não perder tempo, vamos dizer assim, procurando coisas para assistir, o hábito que te envolve numa história que vai te acompanhar por bastante tempo. Tem gente que não gosta de ver muito, ver várias histórias rápidas e depois cansa, porque ele tem um apego àquela história que vai durar muito, por mais manjada que ela venha a se revelar, né? Que a novela tem muito disso. E o fato de que você, na novela, tem a possibilidade de aprofundar conflitos que, às vezes, por mais bem tratados que eles sejam, e temas sociais, e merchandising, etc., por mais bem tratados que eles sejam, as séries, as produções de menor duração não abordam bem, claro, mas dentro da sua proposta. Então é uma outra coisa, e por isso a novela mantém um público cativo, inclusive gente que está chegando e que com o Viva, com o Globoplay, com essas coisas, Viva não, que agora mudou de nome, né? Globoplay Novelas. Mas com essas possibilidades, existe um público que tem se interessado por histórias também mais antigas. Então, são produções que duram bastante e que ajudam você a pegar das novas, já que as antigas estão te interessando. Eu acho muito legal isso, porque a minha geração, eu agora estou perto de fazer 40 anos, e quando eu era adolescente, jamais imaginava ter a possibilidade que um adolescente tem hoje de ver novela da Janete Claire, sabe? De ver coisas antigas. Então, acho isso muito legal e está ajudando o público a dar uma renovada. Além, claro, da grande acessibilidade que a TV aberta ainda tem, embora te prenda no horário, na grade. Interessante. Você sabe que acho que a última telenovela que eu assistia, né, no meu crescimento, né, telenovelas, acho que a última foi Vale Tudo. Aí Vale depois, tudo. aí depois comecei a fazer outras coisas, ser pai, né, que constituir família, não dava mais tempo de fazer essas coisas. Mas o que me chama Sim, sempre a atenção, né, nessa história de discussão de telenovela é em relação assim, o formato continua o mesmo nos últimos 60, 70 anos. Aliás, vem da radionovela, né? Que é isso. uma coisa bem antiga. Mas hoje, assim, a duração de uma novela, antigamente ela era gerada em função do interesse, da audiência, os caras faziam uma edição, não, então vai dar para. Porque durante muito tempo, eu lembro de uma telenovela que, se eu não me engano, chamava Redenção, da TV Redenção. Excelsior, quase durou mais de um ano, né? Não sei Durou quanto. 2 anos. 2 anos. Dois Nossa, anos. aí, ó. 2 anos, certinho, de maio a maio, de 66 a 68. Nossa Exato. Senhora. Haja 2 anos. redenção. Acha a redenção. Mas 596 capítulos. Nossa Senhora. Só que aí esbarra num negócio curioso que é o seguinte: hoje, com a facilidade de você importar conteúdo, né? Você tem telenovelas de tudo quanto é lugar, turcas, chinesas, coreanas, etc, etc. E elas são de longevidade. Eu lembro de ter visto um prospecto de uma telenovela indiana com 700 episódios. É muita coisa. E aí, o que atrai a pessoa hoje em dia?
né, para assistir. Uhum. A história continua sendo relevante ou não importa a história, ele vai acompanhando, não importa quanto tempo dure? A história de longa duração, ela proporciona, assim, porque a novela é exibida, tirando exceções como coisas que a gente vê aqui como novelas, mas que nos seus países de origem não são exibidas diariamente, né? É o caso das produções turcas, né? Elas não são as novelas como as nossas, em exibição, em estrutura. Elas são em essência de melodrama, talvez, folhetinescas, etc. Por isso mesmo, elas são reeditadas em capítulos menores e exibidas em mercados como o nosso com êxito, né? Mas, em geral, o fato da novela ser exibida diariamente ela proporciona uma ligação diferente do público com aquilo em relação às séries, por exemplo. A série você vê toda semana e, claro, toda noite você pode ver uma série diferente, isso é muito legal também, né? Só que você pode perceber que as novelas como as nossas, elas são relevantes em mercados que têm uma grande desigualdade social, né? Uhum. E que proporcionam a uma vasta camada do público um entretenimento que é gratuito, vamos dizer assim, você só paga a energia, né? Uhum. E que também tem possibilidade, ao ser revisitado em duração menor ou em temas mais ousados, pesando mais a mão em violência ou em erotismo, coisas assim, ou em temas mais adultos mesmo sem erotismo, você tem a possibilidade de apresentar esse tipo de história a um outro público que esteja mais afeito às séries. O público que não se incomoda com duração longa, ele fica preso, sim, pela história, pela identificação, pela imersão que ele faz, ligando aquele enredo à sua própria vida ou a histórias que ele conhece, enfim, e o aspecto do aprendizado que você pode proporcionar, isso é uma coisa muito brasileira, mas o aprendizado que você pode proporcionar ao público de determinados assuntos a partir do que o personagem faz, a sua profissão. Então você tem uma novela como A Dona do Pedaço, do Valcer Carrasco, que foi em 2019, que mostrou para as pessoas que a honestidade vale a pena, o suor do seu trabalho faz você vencer. É mais ou menos como a Regina Duarte no Vale Tudo, né? Que agora Ah, a Thaís sim. Araújo que faz. A É. sua honestidade, o seu trabalho faz você vencer na vida e você empreende por si próprio. E no caso da Maria da Paz, que era a Juliana Paz, ela ia fazer bolos. Uhum. Ela venceu na vida, ficou milionária fazendo uma cadeia de loja de bolo. Depois perdeu tudo e se reergueu também com o bolo. Então, esse tipo de coisa envolve o público, mais os dramas familiares, mais questões que estejam em voga. Você deu um exemplo de uma novela indiana, né? A Uhum. novela indiana, ela tem um estilo um pouco diferente do nosso, até tem coisas que viram meme, né? Mas ela também te envolve na família, é uma rivalidade de sogra com nora, de dois irmãos que foi um que casou com a que o outro queria, esse tipo de coisa. Então isso é universal, né? E aí a novela dura bastante, porque naquele mercado ela funciona. Mas aqui no Brasil nós atingimos uma média de que, com bastante êxito, mesmo assim a novela não está passando de 7, 8 meses, pelo menos na Globo, né? Aham. Agora, no SBT, juntando as duas histórias, 2 temporadas da Poliana, da Iris Abravanel, são quase 900 capítulos. Nossa senhora, não sabia disso. É muita coisa. 800 e tantos, porque a primeira passou de 500 e a segunda foi a mais de 300, a Poliana Moça, Uau. né? Então é uma história só que mantém boa parte do elenco, ela prossegue. Apenas passou um tempinho, a menina está mais crescida, e ela também foi atrapalhada pela pandemia, mas já estava prevista de ser feito. Então, Uhum. juntando tudo, dá 800 e tantos capítulos. E o Uau. público foi ficando. Talvez não tanto quanto no começo, mas ela manteve uma audiência que era considerada passável e que, quando acabou a história da Poliana, nenhuma que veio desde então conseguiu os mesmos índices, né? Houve um desgaste que se estendeu às que vieram depois. Olha, que interessante. E assim, para a gente fechar o nosso papo, onde as pessoas estão querendo assistir mais telenovela? Ainda é o jeito convencional, ou seja, aguardar o horário das 9 horas, ficar na frente da televisão, ou pegar o celular enquanto está indo para o trabalho? Isso ainda precisa ser melhor quantificado, ou se não é, se já está sendo bem quantificado, precisa ser mais apresentado para o público em termos de números,
para Uhum. que se entenda a validade de quem não vê preso ao horário da TV e na própria TV, né? Também tem não só quem paga e pode ver em qualquer hora, mas o Globoplay, por exemplo, permite que você veja no ônibus, veja no carro, veja em qualquer lugar, a transmissão em tempo real, né? Ao vivo. Então, o grosso do público ainda vê da maneira convencional. Ainda existe milhões, assim, dezenas de milhões de pessoas que assistem a novela às seis e tantos, às sete, sete e tantos. Então, realmente, esse ritual, digamos assim, ainda persiste. E, de uma maneira mais profunda do que o programa de auditório, há uma renovação de público muito interessante. O programa de auditório, o Silvio Santos brincou até várias vezes no programa dele que a audiência dele ia diminuir com o tempo, porque o público dele estava morrendo. Ele brincava com isso. E ele tinha renovação, porque as moças iam lá e tal, é tudo uma gente moça. Tinha É. senhoras de mais idade, mas uma gente moça que gostava dele. Então, assim, talvez a novela tenha uma renovação de público um pouco mais intensa nesse momento do que o programa de auditório. Agora, recentemente, o Amaury Soares, que é o manda-chuva lá na Globo hoje, né? Ele, ele, ele fez lembrar justamente esse aspecto, que a novela Vale Tudo, por exemplo, não podia ser considerada uma novela que não dá certo, porque ela é muito vista para além da televisão, embora tenha um índice considerável na própria televisão, na medição da Kantar. Hum. Então, se a gente considerar outros hábitos e gente que não vê na hora, porque não precisa mais se prender à hora, vê meia-noite, vê de madrugada, vê no outro dia de manhã, tá? Vê de maratona, vê fim de semana. Então, porque existe essa cultura da maratona, né? Nós estamos muito habituados nos grandes centros, pelo Uhum. menos. Então, se você levar em conta tudo isso, a novela ainda é assistida por muita gente. Cada vez mais, quem tem a possibilidade não se prende ao horário. Eu mesmo, hoje em dia, estou me prendendo ao horário, eu diria que cada vez menos, né? Mas a maioria das pessoas, ao mesmo tempo, mantém o horário. Vê na TV e na hora da transmissão com todo mundo junto.